30 e poucos anos atrás, a visão da igreja em relação a mulheres que sofriam agressão era: Deus vai mudar, Deus vai restaurar, aguenta. Quando eu me casei, eu tive um ano de relacionamento ok, muito bom, mas na minha primeira reclamação eu já levei Meu amado irmão, minha amada irmã, no vídeo de hoje nós iremos reagir junto com vocês a este depoimento da cantora gospel Vanilda Bordieri. Neste vídeo, ela faz um relato a respeito de tudo que ela viveu e passou e sofreu em um dos seus casamentos. Este relato da cantora já faz um tempo. Este vídeo ela já compartilhou com os seus seguidores já faz um tempo, mas o que ela aborda neste vídeo é bem presente e bem atual. Bem atual. Infelizmente, o que ela viveu, passou e sofreu em um dos seus casamentos, muitas irmãs, muitas evangélicas continuam passando e vivendo nos dias de hoje. Inclusive, ela diz que a irmã, a evangélica, que esteja passando, que esteja vivendo coisas semelhantes, parecidas com aquilo tudo que ela passou e sofreu em um dos seus casamentos, esta irmã, esta evangélica precisa tomar uma atitude para buscar colocar um ponto final em tudo que passa, em tudo que vive no seu casamento. Bom, meu amado, minha amada, fique conosco até o final. Preste bastante atenção em tudo que ela diz, tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião. Também não esqueça de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações. 30 e poucos anos atrás, a visão da igreja em relação a mulheres que sofriam agressão era: Deus vai mudar, Deus vai restaurar, aguenta. Quando eu me casei, eu tive um ano de relacionamento ok, muito bom, mas na minha primeira reclamação eu já levei. Você casa com uma pessoa que você quer ter relacionamento, você quer ter liberdade para dizer não, você quer ter liberdade. Porém, a submissão que muitas vezes nós pregamos é que a mulher ela não pode ter voz ativa. Ela tem que estar 24 horas obedecendo ao que o seu cônjuge quer que ela faça. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, eu fui camelô, doméstica, eu nunca fiquei parada, eu não sei o que é não trabalhar na minha vida. E quando você leva o seu primeiro, a reação de quem te agride é se arrepender em seguida. E quando a pessoa se arrepende em seguida, você acaba com as suas armas de defesa. Por quê? Também está escrito que você tem que perdoar. Jesus sofreu, Jesus carregou a cruz, Jesus não abandonou, o casamento é um só, Deus abomina o divórcio. Quando você não se posiciona no primeiro, quando você não se posiciona na primeira agressão. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste bastante atenção. O Deus, ele realmente tem as suas ressalvas concernente ao divórcio. E perdoar, tem que se perdoar. Independente do que é feito contra você, o perdão tem que acontecer. A palavra de Deus diz que nós devemos ser longâmenos no perdoar, no perdoar. Agora, se você vive um relacionamento, pois o qual não é saudável, pelo contrário, você vem padecendo, você vem sofrendo neste relacionamento, neste casamento, e é uma coisa que se repete, ainda que aconteça o que ela diz aí. O marido fez o que não devia fazer, cometeu o ato contra a esposa que não deveria ter cometido, mas veio e disse, para a esposa lhe perdoar, está arrependido, que não vai fazer de novo e tal e tudo, mas lá na frente, passando-se um tempo, por conta de algo que acontece, ele volta a cometer o mesmo erro novamente. Neste caso, não existe arrependimento. O verdadeiro arrependimento nós podemos ver
na palavra de Deus, nas Escrituras, no caso do rei Davi. O rei Davi cometeu um ato errôneo com Betseba. Arrependido, ele foi na presença de Deus e pediu perdão e disse que não iria mais cometer aquele erro novamente. E de fato, se você for verificar as Escrituras, você não vai encontrar o rei Davi cometendo o mesmo ato errôneo que cometeu com Betseba. Por quê? Porque ele disse a Deus que estava arrependido e pediu perdão a Deus. O verdadeiro arrependimento é aquele que a pessoa reconhece seu erro, pede perdão, diz que nunca mais irá fazer e verdadeiramente nunca mais faz. Agora, o marido comete o erro que cometeu com a esposa, realiza as atitudes errôneas contra a sua esposa. Aí depois vem e diz que está arrependido, que a esposa lhe perdoe porque nunca mais vai cometer e volta a cometer. Não existe o verdadeiro arrependimento nesta questão. Agora, se o marido comete um erro, uma falha, fora do comum, fora da normalidade, fora do aceitável com a sua esposa, e ele vem, e pede perdão, diz que está arrependido, que nunca mais vai cometer o mesmo erro, e de fato ele nunca mais cometeu, aí sim ele está honrando o voto de confiança que a esposa lhe deu, entendeu? Então, se está cometendo de novo, se continua cometendo, não existe arrependimento de verdade e, como ela disse, é necessário se tomar uma atitude buscando resolver esta situação e colocar um ponto final em tudo que você vem vivendo e passando e sofrendo no seu casamento. Infelizmente, você vai estar abrindo uma janela para as próximas agressões. Toda agressão, ela antes vem de uma enxurrada de agressão moral e de agressão psicológica. Eu passei por uns anos, hoje eu posso falar, claro, não estou expondo nomes, ninguém, mas eu passei por isso, de agressão. Tive o meu pé quebrado, não precisava ter motivo para levar na cara, do nada. E eu cheguei a fugir, mas eu sempre ouvia, casamento é um só. Se você não restaurar seu casamento, hoje as pessoas abriram mais a cabeça em relação à questão da agressão de mulheres evangélicas. Estou falando para mulheres evangélicas, embora exista ainda um grande número de pastores que não, você casou, você tem que aguentar até o fim. E por isso, eu fui me tornando uma pessoa muito rude comigo. Preste atenção numa questão aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Buscar restaurar o casamento, a esposa deve buscar restaurar o seu casamento com o seu marido, muito por conta do quanto ela conhece o próprio esposo. Agora, preste atenção. No que se trata de um marido que age de maneira errônea contra a mulher, contra a pessoa dela, contra a sua pessoa física, esse tipo de atitude está dentro de uma deficiência de caráter. Então veja só, o marido que tem este hábito de, de chegar e atingir a esposa de uma maneira fora do comum, de uma forma física, o marido que atinge a esposa de uma maneira física, isto aí, neste caso, a primeira restauração que tem que acontecer é no caráter dele, é na pessoa dele. Ele tem que ser restaurado, ele tem que ser transformado. É o marido que tem que passar por uma mudança para que ele de fato se coloque em condições de ser um esposo, de ser um marido na vida da esposa dele. Se não acontecer uma mudança de caráter, de atitude na vida do marido, não adianta, meu amado, minha amada, a irmã buscar
de maneira incessante a restauração do seu casamento. Entendeu? Porque o homem, no caso, o marido, nunca vai mudar das atitudes dele, daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza contra a própria esposa, você está entendendo? Porque faz parte dele isto. Então, na minha opinião, entre o esposo e a esposa, quando acontecem essas coisas, quem tem que passar pela transformação em primeiro lugar é a pessoa, é o marido. É o marido, porque se ele não passar por essa transformação, não adianta a irmã buscar de todas as maneiras e formas restaurar o casamento, porque vai continuar sofrendo, porque isso faz parte, essa questão de ser incisivo contra a esposa, de atingir a esposa fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, isso é da pessoa, isso faz parte dele. Se ele não admitir, se ele não realmente reconhecer para que o Senhor possa transformá-lo e retirar dele essas coisas, aí não tem jeito, meu amado, minha amada. Esta é a minha opinião. Posso ser que eu esteja errado, entendeu? Mesmo. Eu era uma pessoa que eu aguentava muita coisa. Hoje, a minha tolerância não chegou a zero, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando. Quando eu fiquei livre do relacionamento que me sufocava, que me humilhava, que me deixava com a estima lá embaixo, que falava que eu era uma merda, que eu era uma porcaria, que eu era uma droga, que eu era feia, e ninguém ia olhar para mim. Para quem me segue, já ouviu me dizer que eu tive depressão. Eu passei uns 3 anos da minha vida andando corcunda, eu cantava corcunda. Tem vídeos dos Gideões que eu era muito magra, eu era acabada, eu parecia que eu tinha 60 anos. Hoje eu tenho 50, parecia que eu era mais velha, pelo peso da responsabilidade que a própria sociedade colocou em cima de mim. Porque eu era uma mulher divorciada, eu não prestava. Eu chegava para cantar na igreja e eu sentia como se as pastoras fossem protegendo seus maridos, como se eu estivesse entrando lá para tomar o homem de alguém, enquanto eu estava precisando de um abraço de outras mulheres. Eu glorifico a Deus pela vida da minha irmã. Até ela quase já entrou no meio do nada. Era faca no pescoço, era coisa que ninguém sabe. A Célia já me salvou de um enforcamento. Tá? Hoje fala assim, por que você está falando, você não tem medo? Hoje eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo, mas eu já tive medo. Eu já ouvi as pessoas dizer, essa daí é a Gretchen do gospel, essa aí já casou não sei quantas vezes. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês ouviram, vocês viram, né? Na verdade, vocês viram e ouviram tudo que a cantora gospel Vanilda Bordieri fala neste vídeo. Como eu disse, este depoimento da cantora já faz um tempo que ela compartilhou com os seus seguidores. Porém, o que ela aborda neste vídeo são questões atuais e presentes na vida de muitas mulheres, na vida de muitas irmãs, na vida de muitas evangélicas nos dias de hoje. Continuam sendo presentes. E como ela falou, se aconteceu uma vez o marido ser incisivo com a esposa, ser incisivo com a esposa, entendeu? Atingindo a esposa de alguma maneira, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Isso acontece sempre, mesmo que diga numa primeira oportunidade que se arrependeu, pede perdão e a esposa perdoa e continua com o casamento, mas voltou a fazer, como eu disse, não existe arrependimento se voltou a fazer, entendeu? Se realmente não houve uma mudança de comportamento, de procedimento por conta do marido, eu acredito que as irmãs, que as mulheres devem tomar como exemplo, né, o conselho que ela dá, de se tomar uma atitude, de fazer o que é preciso, buscando mudar este cenário que a irmã vive, que a nossa amada amiga vive dentro do seu casamento. Porque é difícil, né, meus amados e minhas amadas? É difícil, eu não sei como é. Eu não sei como é, meus amados. Eu sou casado com a minha esposa já há 35 anos. 35 anos.
nesses anos todos, eu nunca levantei a mão em direção à minha esposa. Nunca. Porque eu aprendi com a minha mãe a ter respeito pela minha esposa, como mãe dos meus filhos e também como pessoa, como ser humano, Então, a mulher, ela é um ser humano, possuintes de direitos, como nós homens, A mulher possui os seus direitos que devem ser respeitados por nós, homens. Mesmo que eu seja esposo, pai dos filhos, mas eu devo respeitar a minha esposa como ser humano, como uma pessoa que possui os seus direitos como ser humano, como cidadã. Você está entendendo? Então, você viu, você ouviu. Agradeço até por ter ficado conosco até o final de mais este vídeo. Obrigado mesmo pela companhia e pela audiência. Tire suas conclusões, compartilhe com a gente a sua opinião e não esqueça de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal você que não é inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.